Meus pais eram missionários quando minha mãe ficou grávida de mim. Eles eram muito zelosos. E todo mundo achava que eu seria igual. E eu fui por um tempo. Quando eu era criança, todos me viam como exemplo. É claro que eu me sentia bem com isso. Mas ao mesmo tempo, a pressão era muito grande. Era como se todo mundo estivesse me vigiando e eu tivesse que ser perfeita. Na adolescência, eu me sentia dividida. Eu gostava da verdade, mas eu queria mais liberdade. Eu nunca contei isso pra ninguém. Eu fingia que estava tudo bem, mas era só para manter as aparências. Eu queria ser como os outros jovens e não ter que seguir tantas regras. E se eles aprendessem a verdade mais tarde, pelo menos já tinham aproveitado um pouco as coisas do mundo. Alô? Eu achei que as coisas fossem melhorar depois que eu saísse da escola. Só que no trabalho, eu conheci o Eric. Essa é uma das coisas que eu mais gosto. Ele sabe? me entendia. É, Ele fazia eu me sentir alguém especial. E eu amava ele. Amava mesmo. Agora, eu tinha a liberdade que eu queria. Pela primeira vez na vida, eu podia fazer o que eu queria. Não demorou muito e começamos a ir mais longe. No começo, eu me sentia culpada. Mas com o tempo, isso parecia ser uma coisa normal entre duas pessoas que se amam. Eu abriria a mão de qualquer coisa por ele. Qualquer coisa. Hoje, eu vejo que a culpa não foi dos meus pais. Eles fizeram tudo como Jeová queria. O problema era que eu não odiava o que era mal. E por isso, não via nada de errado com as minhas decisões. O resultado foi que eu acabei fazendo algumas coisas que mais tarde me arrependi. Por fim, eu fui desassociada. Sônia Erickson foi desassociada. Isso acabou com a minha família. Isso acabou com a minha família. Dando continuidade à nossa reunião, vamos considerar o artigo sobre como nos manter leais a Jeová. Mais tarde, meu pai explicou que eu não podia continuar morando com eles, já que eu não queria mudar o meu estilo de vida. Ele disse que eu estava sendo uma má influência para os meus irmãos mais novos. Mais tarde, meu pai explicou que eu não podia continuar morando com eles, já que eu não queria mudar o meu estilo de vida. Ele disse que eu estava sendo uma má influência para os meus irmãos mais novos. Pode deixar, eu vou embora. Eu queria fazer as coisas do meu jeito. Naquele dia, eu só conseguia pensar no Eric. Eu não estava nem aí para a dor que meus pais estavam sentindo. Eles ficaram arrasados, desapontados. Mas eu não me importava com isso. Na verdade, eu culpei meus pais por tudo aquilo. Eu cheguei ao ponto de culpar a Jeová. Moisés disse a
Minha família sentiu muito a minha falta, mesmo depois de tudo que eu tinha feito. Eu fiquei desassociada por muitos anos. Como eles conseguiram continuar leais a Jeová? O que ajudou foi o relato bíblico de Arão. Quando o próprio Jeová julgou 2 filhos de Arão e condenou eles à morte, Jeová pediu que Arão e a família dele não lamentassem essa decisão. O objetivo era mostrar à nação que eles apoiavam o julgamento de Jeová. Meus pais viram que eles tinham que ser leais, como Arão. Eles me amavam e queriam que eu voltasse para Jeová. Eu até tentei falar com eles. Eu só queria conversar um pouquinho e ouvir a voz deles. Eu sentia muita falta da minha família. Eles até pensaram em ligar para mim. Mas eles sabiam que qualquer associação comigo, por menor que fosse, só para saber como eu estava, já seria o suficiente para mim. Se eles tivessem feito isso, eu talvez tivesse pensado que não era tão importante assim voltar para Jeová. Eu fiquei desassociada por mais de 15 anos. Nesse meio tempo, eu tive 2 filhos e, com o passar dos anos, comecei a pensar no futuro deles. A minha vontade de voltar para Jeová foi ficando cada vez maior, mas eu não me sentia digna. Daí um dia 2 anciãos passaram em casa e bondosamente me lembraram que Jeová queria que eu voltasse para ele. Posso ler? Eles leram Salmo 86:5, que diz que Jeová está pronto a perdoar. Fiquei pensando nesse texto o dia inteiro. Jeová está pronto a perdoar. Então, depois de muitos anos, eu decidi ir numa reunião. Para agradar a Jeová, precisamos fazer o que for necessário para corrigir os nossos erros. Eu percebi o quanto eu tinha me afastado de Jeová e decidi fazer o que era necessário para voltar. Quase um ano depois, foi dado o anúncio de que eu tinha sido readmitida. Sônia Erickson foi readmitida como testemunha de Jeová. Eu fiquei muito feliz. Os irmãos me receberam de braços abertos. Foi muito bom estar junto de novo com a minha família e voltar para Jeová. Eu estava no lugar certo, no lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Mas, quando eu estou sozinha, ainda me pergunto se Jeová me perdoou mesmo. Uma vez eu fiquei tão angustiada que precisei chamar meu pai. Eu senti um alívio tão grande quando ele leu Isaías 1:18. Lá, Jeová diz que nossos pecados, que são como pano escarlate ou carmesim, podem ficar brancos como a neve. Depois ele me lembrou do relato de Manassés. Manassés ofendeu a Jeová. Fez em grande escala o que era mal aos olhos dele. Ele praticou religião falsa e chegou ao ponto de sacrificar seus filhos. Depois de um tempo, Manassés ficou muito arrependido. E Jeová o perdoou. Esse relato da Bíblia mexeu muito comigo. Agora, eu tenho que me perdoar. Se Jeová perdoou os pecados horríveis de Manassés, com certeza ele também me perdoou. Como é bom saber que Jeová quer muito nos perdoar, não importa quais sejam os nossos pecados. Hoje, eu sou feliz de verdade.